Nosso estudo de hoje é a lição 67 do livro Justiça Divina, tem por título Falibilidade. Ante as devastações do mal, apoia o trabalho que objetiva o retorno ao bem, até que o espírito se integre no infinito amor e na sabedoria suprema, em círculos de manifestações que por agora nos escapam ao raciocínio. A falibilidade é compreensível no campo de cada um, tanto quanto o erro é natural no aprendiz em experiência na escola. A educação não forma autômatos, a ordem universal não cria fantoches. Onde haja desastre, auxilia a restauração. Mobiliza as forças de que dispões, sanando os desequilíbrios em vez de consumir ação e verbo, atitude e tempo, grafando a veneno o label da censura. Anotastes lances calamitosos nos delitos que o tribunal terrestre não é capaz de prever ou desagravar. Viste homens e mulheres cercados no apreço público aniquilar existências preciosas, derramando sangue de corações queridos em forma de lágrimas. Surpreendeste cidadãos abastados e aparentemente felizes que humilharam os próprios pais, reduzindo-os à extrema pobreza ao preço de documentos espúrios. Assinalaste pessoas açucaradas e sorridentes que induziram outras a suicídio e a criminalidade sem que ninguém as detivesse. Identificaste os que abusaram do poder e do ouro, erguendo tronos sociais para si próprios, à custa do pranto que fizeram correr, muitas vezes com o aplauso dos melhores amigos. E conheceste carrascos de olhos doces e palavras corretas, que escamotearam a felicidade dos semelhantes, abrindo as portas do hospício ou da penitenciária para muitos daqueles que lhe confiaram os tesouros da convivência, sem que o mundo os incomodasse. Apesar disso, não se necessita enlamear-lhes o nome ou incendiar-lhes a senda. Todos eles voltarão ao quadro escuro das faltas cometidas, em continuadas reencarnações em dificuldades amargas, no reduto da prova, a fim de lavarem a consciência. Se a maldade enodoa essa ou aquela situação, faz o melhor que puderes para que a bondade venha a surgir. Segue entre os homens abençoando e ajudando, ensinando e servindo. Todas as vítimas das trevas serão trazidas à luz e todos os caídos serão levantados, ainda que para isso a esponja do sofrimento tenha de ser manejada pelos braços da vida em milênios de luta. Isso porque as leis divinas são de justiça e misericórdia, e a providência inefável jamais decreta o abandono do pecador. Bem, essa lição de hoje é uma lição que, em primeiro lugar, a gente lê e a gente procura fazer um juízo de consciência, para vasculhar aqui em nossa consciência se a gente não se enquadra em um desses exemplos que o Emmanuel traz para a gente, né? Porque tem coisas que vão acontecendo de maneira sutil. São pessoas que a gente convive normalmente, que tem uma grande amizade, um grande carinho, mas que quando a gente se retira do cenário social e vem para o nosso ambiente dentro do lar, aí dentro do lar nós somos tiranos, nós somos exploradores da energia, do sentimento também alheio, e a gente não vai percebendo, mas a gente não consegue dar o jeitinho brasileiro com relação à justiça divina. Tudo o que está acontecendo acaba ficando gravado aqui na nossa consciência, no nosso corpo espiritual, como o pessoal fala, no perispírito. E a gente vai chegar ao momento certo em que a gente vai ter que prestar contas de tudo isso. Emmanuel, ele termina falando assim: apesar disso, não necessitas enlamear-lhes o nome ou incendiar-lhes a senda de todas essas pessoas, não. Todos eles voltarão ao quadro escuro das faltas prometidas. Mas ele usou na terceira pessoa e nós vamos aqui usar na primeira pessoa, porque o objetivo do Emmanuel é sempre esse. Todos nós voltaremos ao quadro escuro das faltas cometidas. Todos nós. Então é alarmante, é preocupante para a gente quando a gente vê assim: viste homens e mulheres cercados do apreço público. Todo mundo gosta da pessoa. Mas eles aniquilam existências preciosas,
derramando sangue de corações queridos em forma de lágrima. Ou seja, está o tempo todo desapontando algumas pessoas, né? E em forma de lágrima a gente pode estar destruindo esperanças. É claro que a gente vai fazer também aquela análise profunda também. Quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, uma das coisas que chamou muita atenção, o livro ele é dividido em 24 capítulos, 12 capítulos na primeira parte, 12 na segunda. Quando você chega na segunda parte já, com Paulo já convertido, e ele ainda está para iniciar ainda as suas viagens, ele terminou de passar pelo período do deserto, e ele vai fazer uma visita ao pai. Quando ele vai fazer a visita ao pai, se eu não me engano, no capítulo 3 da segunda parte, ou seja, o 15º do livro, se eu não me engano. O que acontece? Quando ele vai fazer uma viagem ao pai, o pai fala para ele que a mãe havia desencarnado de desgosto. Quer dizer, a mãe do Paulo de Tarso morreu de desgosto por ter visto o filho se convertendo ao cristianismo. Aí eu fico imaginando como essa mãe, depois que chegou no plano espiritual, deve ter revisto tudo e se envergonhado até pela maneira como ele superou as suas dificuldades e marcou o nome para sempre na história da humanidade, né? Mas, muitas das vezes, né, a gente vai ter que, para sair da casca do ovo, a gente vai ter que contrariar alguns projetos que os nossos pais fizeram para a gente e mostrar para eles, falar, não, eu sou um espírito imortal também, eu também tenho meus projetos. Então, esse primeiro exemplo não se enquadra nisso. Se enquadra assim, ó, aniquilando existências preciosas, derramando sangue de corações queridos em forma de lágrima. Aí sim entra ingratidão, entra as agressões, tudo bem. Depois, cidadãos abastados e aparentemente felizes que humilharam os próprios pais, reduzindo-os à extrema pobreza. Também é uma situação. Outra, pessoas açucaradas e sorridentes, mas que induziram outras ao suicídio e à criminalidade, sem que ninguém as detivesse. Me lembro do Divaldo Pereira Franco contando uma vez como é que foi o suicídio da sua irmã. E em uma das palestras ele fala assim, né? A minha irmã tinha uma amiga da onça, ele ainda brinca assim, né? Porque tem amigo que acha que ser amigo eu vou contar tudo para você porque você merece. E, na verdade, nesse caso, essa amiga foi contar para a irmã dele que a irmã dele estava sendo traída e a irmã não aguentou a dor da traição e se suicidou. Então, o Divaldo vem falando assim, para que interferir para atrapalhar dessa maneira? Se for para interferir, que interfira para ajudar, né? Então eu boto na minha cabeça, para que eu estou ajudando? Se eu não estiver ajudando, estiver atrapalhando, é melhor nem fazer isso. Induziu a menina, acabou induzindo ao suicídio. Mas há quem diga, mas quem provocou o suicídio não foi a amiga que contou, foi o marido que estava traindo. A dor que ela sentiu de receber a notícia levou para aquele caminho. Mas voltando para cá, aí aqueles que abusaram do poder e do ouro, erguendo tronos sociais para si mesmo, à custa do pranto dos outros, e muitas das vezes com o aplauso dos melhores amigos, né? Isso aí, o cargo público, por exemplo, ele demonstra muito esse tipo, principalmente o cargo político. E conhecer os carrascos de olhos doces e palavras corretas, mas que escamotearam a felicidade, abrindo porta de hospício penitenciária para muitos que conviveram, enfim. O Emmanuel está falando para a gente que a gente anota esses delitos, que o tribunal daqui da Terra passa muito distante, mas chama a atenção para a gente que todos nós voltaremos aos quadros escuros das faltas que a gente cometeu em continuadas reencarnações, a fim de lavar a consciência. Então, a gente está aqui na Terra lavando a nossa consciência de erros passados, e enquanto isso estiver acontecendo, a falibilidade ela acaba sendo uma coisa normal da gente encarar em espíritos imperfeitos como nós somos. Então, o convite do Emmanuel é para que a gente não julgue. Com a medida que você julgue, você também vai estar sendo julgado, porque aquele que estiver isento de pecado aqui na Terra, que atire a primeira pedra. E ele termina dizendo, todas as vítimas das trevas serão trazidas à luz, todos os caídos serão levantados. Fica aí a mensagem de Emmanuel mais uma vez para a gente agradece do fundo do coração
e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.